Amém, irmãos? Hoje eu fiquei incumbido de ministrar uma palavra. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim? Amém? E toda vez que eu vou ministrar, dá um negócio na barriga, um frio, um trem. Mas isso é de Deus, não é verdade? É de Deus. Glória a Deus. Eu queria que nós curvássemos nossa cabeça e vamos orar. Queria ouvir sua oração nesse instante. Amém? Comece a orar onde você está. Peça para o Senhor falar o seu coração nessa noite, com a palavra que será ministrada, que Ele possa de fato trazer revelação, vida, fluir da parte do Senhor. Nós liberamos agora, Senhor, liberamos toda palavra, Deus, que traz paz, toda palavra que traz revelação ao nosso coração. Retira de nós toda passividade, todo pensamento contrário e leva o nosso coração essa noite cativa a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Quantos estão abertos para ouvir da parte de Deus nessa noite? Diga glória a Deus. E hoje eu quero ministrar a respeito de uma igreja desejável. Diga comigo, uma igreja desejável. Amém? Quantos querem ser uma igreja desejável? Diga amém. Sabe, essa é a vontade do Senhor para nós como igreja, é que sejamos uma igreja desejável, né? E eu queria ler um texto que está lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Lembrando que a partir de hoje as palavras dos domingos, dos cultos, serão gravadas e postadas lá no nosso canal do YouTube, Videira Luz e Mangues. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá e ative o quê? O sininho, para que o YouTube possa te notificar. E o canal é esse aqui, ó. O irmão vai colocar aí na tela para você ver e já se inscrever aí. Eu vou te dar um minutinho para você pesquisar rapidinho no YouTube aí. Eu vou te permitir só nesse momento você pesquisar e se inscrever no canal aí, ó. Videira Luz e Mangues. Videira Luz e Mangues. Olha aí, ó. Tem 5 inscritos. Meu Deus, meu Pai. Aí vai aumentar em nome de Jesus. Tá aí, ó. Videira Luz e Mangues. Já tem algumas ministrações aí do nosso pastor. E a partir de hoje, amanhã, toda segunda, a palavra do domingo será postada lá no canal. E você poderá ruminar a palavra que foi ministrada. Amém? Glória a Deus. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13, que diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta fechada. Uma porta, diga uma porta aberta. Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a minha palavra. Diga a minha palavra. Guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém, diga ninguém, tome a sua coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,
que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. Essa palavra de Apocalipse, capítulo 3, nós podemos ver que no livro de Apocalipse, o Senhor revela a João, em uma visão, a respeito das 7 igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas, ela tem uma características muito fortes, cada uma peculiar. Mas hoje nós iremos ministrar a respeito de uma igreja. E essa igreja, ela já é dita aqui, o seu nome, no começo do versículo 13, que é a igreja de diga para o seu irmão, Filadélfia. Então o Senhor diz que essa igreja, ela não teve nenhuma censura, diga comigo, nenhuma repreensão. Essa foi a única igreja das 7 que o Senhor não teve nenhum ai para dizer a respeito dela. Pelo contrário, o Senhor apenas pontuou algumas características que nós iremos falar aqui. Então, a igreja de Filadélfia, ela não recebeu nenhum tipo de exortação da parte de Deus. Então, muitos hoje querem ser aceitos, né? Às vezes pelas pessoas, querem ter... Você percebe que a igreja de Filadélfia, uma coisa que ficou bem nítido nesse texto, é que ela não tinha força, não é verdade? Amém? Você percebe que o Senhor falou, eu sei, conheço e eu sei que você é uma igreja que não tem muita força. E a força aqui que Deus fala a respeito dessa igreja, era uma força financeira, diga comigo, financeira, diga política, era esse tipo de força. Então era a igreja que às vezes não tinha muito recurso financeiro, e às vezes não tinha tanta influência política, não tinha tanta influência no meio ali natural, social, da sociedade. Era a característica da igreja de Filadélfia. Então, às vezes, muitos hoje, você pode ver com essa questão da internet, da rede social, muitos querem ter o quê? Um status de influencer, aquele que influencia, aquele que as pessoas vão olhar e vão ver para ele e vão, não, o fulano falou, então está falado, não é verdade? Então hoje tem muito disso, né? Só que essa igreja, ela não se preocupava com isso. Se preocupava em ter influência lá na política. Ela não se preocupava em, às vezes, ser uma igreja muito rica. Ela não tinha isso. Mas tinha algo nessa igreja que ela se preocupava muito bem, que era a respeito de guardar a palavra. Diga, guardar a palavra. Você percebe que o próprio Senhor fala aqui, guardastes a minha palavra. Diga amém. Então eu penso que o nosso modelo, ele tem que ser sempre Jesus, irmãos. Jesus, às vezes, ele não tinha também o quê? Força política. Jesus tinha, sim ou não? Não tinha. Então tal que prenderam Jesus, e não teve ninguém lá, um amigo do rei, que pudesse ir lá e soltar Jesus. Teve, sim ou não? Não teve. Jesus não tinha nenhuma influência política. Da mesma maneira que Jesus também, ele não tinha nenhuma força financeira. Às vezes, muitos vão dizer o quê? Ah, Jesus era rico. Olha, irmão, Jesus, quando ele era criança, ele recebeu uma boa oferta, sim ou não? Recebeu uma boa oferta lá, quando os reis magos foram lá visitar, quando ele tinha acabado de nascer, e depositaram ali aos pés dele, ainda quando criança. E com certeza, toda essa oferta, aquela mirra, né, aquele incenso, aquele ouro, aquilo ali foi usado, foi vendido provavelmente para manter ali as coisas de casa, né, de Maria e José. Com certeza eles fizeram isso, sim ou não? Sim. E Jesus cresceu. Jesus começou seu ministério de fato aos 30 anos de idade e morreu aos 33. 3 anos andando com os discípulos, fazendo a obra. Amém ou não amém? Então veja, Jesus também ele não teve nenhum tipo de força política e nem também financeira. Então Jesus ele não era alguém que tinha posses de fato, mas Jesus ele tinha o quê? Provisão. Diga provisão. Jesus tinha provisão. Nada faltava a respeito de Jesus. Quando ele precisava do dinheiro, ele ia lá, pescava o peixe, tirava o denário da boca do peixe e pagava o imposto. Sim ou não? Quando Jesus precisava comer, ele ia lá, pegava aquele pão e multiplicava o pão. Sim ou não? Passava fome, passava necessidade? Não. Jesus tinha provisão.
Então, uma vez que nós estamos com Deus, sempre teremos provisão. Isso quer dizer que é pecado ser rico, ser próximo? Não é pecado não. Você tem que ser próximo e ser rico mesmo, para que a igreja também seja abençoada. Amém ou não amém? Seja abençoada. Então, nós podemos ver, né, que lá no Monte da Transfiguração, havia 3 representantes ali. Há um texto que diz isso, que havia 3 representantes. Mas antes disso, antes de falar desses representantes, né, eu quero mostrar que quando Jesus sempre precisava de algo, ele sempre trazia provisão da parte de Deus. Eu quero dizer o quê? Aonde está a força aqui dessa igreja, Ailson? Aonde está a força dessa igreja de Filadélfia, então? Já que ela não tinha o quê? Recurso financeiro? O copo vai cair? Aleluia. Segura, copo. Então, Railson, se essa igreja não tinha força política, não tinha força financeira, da mesma forma como Jesus também não tinha, da onde que vinha essa força? Abra sua Bíblia, no mesmo capítulo de Apocalipse 3, versículo 8. Vamos ler o que diz a palavra. Diz assim: conheço as tuas, diga, obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta, o quê? Aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, entretanto, guardastes a minha o quê? A minha palavra, e não negaste o meu nome. Então eu posso dizer que a primeira característica dessa igreja é que ela era uma igreja que tinha uma identidade. Diga, identidade. Ela tinha uma identidade muito forte, a ponto de não negociar os seus valores como igreja. Não negociar os seus valores. E eu te falo algo, muitas vezes chega em nós, como igreja, como videira, e às vezes tentam negociar. E as pessoas já falaram isso, aquele povo lá nem adianta falar com aquele povo lá, aqueles, né, politicado aí, nem adianta querer não, porque eles não, porque de fato tem que ser assim. Não tem negociata, não pode haver no nosso meio esse tipo de coisa. Somos aqueles que guardam a palavra. Temos que guardar a palavra. Então a identidade de Jesus, ela foi muito bem definida também. Da mesma forma que essa igreja tinha uma identidade de igreja fiel, que não recebeu reprovação, mas pelo contrário, recebeu ali um elogio da parte de Deus. E só pontuou, você às vezes pode ter ser fraco, mas na sua fraqueza é onde eu vou aperfeiçoar, é onde eu vou fazer vocês fortes. Amém ou não amém? É isso. Mas veja que Jesus, ele tinha também a sua identidade. Vocês estão incomodados com essa água, né? Está todo mundo olhando aí. Está olhando mesmo. Estou tão focado que não estou vendo a água derramar aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, ele tinha também uma identidade muito bem definida na vida dele. E essa identidade, ela foi definida em 2 momentos. Diga comigo, 2 momentos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 16. A caneca é melhor, pastor. Com certeza. Mateus capítulo 3, versículo 16. Olha só, o primeiro momento aonde a identidade de Jesus, ela é definida. Vamos ler lá o que diz o texto. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como o quê? Diga, como pomba. Diga para o seu irmão, como pomba. Então o Espírito de Deus desceu dos céus e pousou sobre Jesus como pomba, e descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia o quê? Este é o meu filho amado, diga amado, em quem me comprazo. Então esse é o primeiro momento aonde a identidade de Jesus, ela é estabelecida. Quando Jesus começa ali seu ministério, dos céus abre e uma voz sai: esse aqui é meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me alegro, porque ele faz a minha vontade. Sim ou não? Era a mesma característica da igreja de Filadélfia. Eu tenho prazer nessa igreja, porque ela guarda a minha
palavra. Jesus mesmo em vários momentos disse o quê? Eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Então a primeira vez que Deus reafirma a identidade de Jesus foi lá no Rio Jordão, no batismo de João Batista. Foi nesse momento onde a identidade de Jesus ela é reafirmada, quando Jesus havia sido batizado. Então isso tem um grande significado para nós, irmãos, hoje como igreja. O Senhor falou a respeito que uma vez que nós somos batizados, nos tornamos filhos e salvos. Amém ou não amém? Então isso nos fala que a nossa identidade ela tem a ver não a respeito daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Olha para cá. A nossa identidade ela tem a ver com a nossa natureza. Diga natureza. Diga para o seu irmão: você é filho não pelo que você faz, mas pela sua natureza de filho. Tem um exemplo que nós gostamos de dar no livro de consolidação, né? E ali o pastor Mauro fala que todo aquele que é filho, ele sempre vai ser filho. Ele vai sentar na mesa, vai comer como filho. Mas não adianta você pegar um cachorro, colocar na mesa, dar talher para ele e achar que ele vai comer ali. Você pode até treinar e adestrar e ele vai fazer, mas a natureza dele sempre vai ser de quê? De cachorro e não de filho. Então esse é o primeiro ponto que nós podemos ver, é que a nossa identidade tem a ver com a nossa natureza. Diga amém. Diga aleluia. Você é filho, e filho amado. Tem uma característica aí, não é só filho, é amado também. Diga amém. É amado. Então isso nos fala que a nossa identidade tem a ver com a nossa natureza e não com os nossos feitos. Jesus fez obras enormes, como pregar em muitos lugares. E veja, meus irmãos, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, versículo 22, que muitos chegarão diante dele naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, pregamos, expulsamos demônios, curamos, libertamos, tal. E o que o Senhor falará abertamente para esses? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Uai, como assim, Raius? De fato, irmãos, vai ter pessoas que às vezes vão fazer a obra, mas não vão viver de fato a identidade. Não vão viver de fato a identidade de filho. Então, muitos vão dizer nesse dia, o Senhor vai, abertamente vai falar que eu não vos conheço. Quem é vocês? De que espírito sois? Então em Mateus 17,5, abra sua Bíblia e vamos ler o que diz a palavra. Mateus 17,5 diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa, olha só, esse aqui é o segundo momento, aonde a identidade de Jesus, ela é estabelecida. O primeiro momento foi aonde, irmãos? No Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, amém? E o segundo momento é aqui, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, na transfiguração. Jesus estava ali passando por aquele momento de pressão extrema, e acontece isso aqui, ó. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, diga luminosa, os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho. É o quê? Filho amado. Olha só, Jesus sendo novamente colocado aqui no centro. Esse é meu filho amado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o quê? Prazer. Diga prazer. A ele ouve. Então a segunda vez que Deus reafirma a identidade de Jesus foi nesse monte. E percebe que no final Deus fala algo: ó, esse aqui é o meu filho amado. Mas só que na ocasião, nesse momento, apareceu quem mais na história, irmãos? Apareceu Moisés e Elias. Sim ou não? Apareceu esses dois personagens que já haviam o quê? Morrido. Estava lá no passado, na lei. Mas lá eles apareceram, Moisés e Elias. E você sabe que Moisés, ele representa, ele tem um significado na palavra? Quantos sabem aqui? O que Moisés representa? Diga comigo, a lei. Diga para o seu irmão, a lei. Diga, Moisés, ele representa a lei. E Elias, Raios, quem Elias representa na palavra? Diga, os profetas.
Elias representa os profetas. Então estava lá Jesus e aparece um do lado do outro. Do lado de Jesus, Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus no meio representa quem? Representando a própria graça. Diga graça. A própria graça. Mas veja, a voz que bradava do céu, ela não falava: a Moisés ouve. Era assim ou não, irmãos? Não. A voz que bradava do céu, Deus falando, não falou a respeito de Elias. A Elias, a ele você ouve. Não. A voz que bradou do céu falava o quê? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele você deve dar ouvido. Diga amém. Como assim, Raio? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a lei ficou no passado, sim ou não? Quer dizer que os profetas ficaram onde? No passado. Ficou no passado. Agora, qual é a dispensação que nós estamos vivendo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje como igreja? É o tempo da nova aliança, o tempo da graça. A lei ficou no passado, a lei ficou para trás. O que os profetas profetizaram a respeito do Messias aconteceu há 2000 anos atrás. Amém ou não amém? Aconteceu. Então por isso não precisa mais profetizar. Não precisa mais predizer a vinda, porque ele já veio, morreu na cruz, e agora ele voltará novamente para buscar os seus. É isso. Por isso que nós devemos ouvir não mais a lei, não mais os profetas, mas a ele, o evangelho da graça. Aquele que não condena, aquele que não julga, aquele que não está lá para poder condenar você, mas não, para perdoar, para agir de bom grado, para dar a mão. Pecou, tudo bem minha filha, vem aqui, vai, não peques mais, está perdoado. É a ele que nós devemos acreditar toda a honra e toda a glória. Diga amém. Sabe, João Batista, ele entendeu que quando Jesus entra, ele não entendeu que quando Jesus entra em cena, todo homem tem que calar. João Batista, eu queria que nós lêssemos um texto lá em Mateus 11, 2 ao 6. Vamos ler esse texto que diz lá, Mateus 11, capítulo 2, versículo 6. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus 11, versículo 13. Vamos ler o versículo 13 primeiro. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque todos os profetas, diga todos os profetas, e a lei profetizaram até que dia? Até onde, irmãos? Mateus 11, 13. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até onde? Que João? João Batista. Diga João Batista. Por que a palavra fala que todos os profetas e a lei profetizaram a respeito do Messias até João Batista? Porque lá no batismo de João Batista, todos ficaram sabendo: esse é meu filho amado. Não precisa mais profetizar, porque ele já veio, ele está aqui. Diga amém. Ele está aqui. Só que João Batista, ele não entendeu que agora o Messias chegou e ele está em cena. E você precisa sair de cena, você precisa diminuir para que ele cresça. Amém ou não amém? João Batista estava onde? Foi preso. Herodes mandou prender João Batista. E na prisão, o que João Batista manda fazer? Versículo 2, capítulo 11, versículo 2. Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos esperar por outro? Olha só a pergunta que João Batista faz para Jesus, meu amigo. Isso aqui é pergunta de alguém que é fingido, né? Uai, está duvidando que eu sou o filho, que eu sou o Messias? Como assim, João Batista? Você veio me mandar perguntar se realmente sou eu mesmo o Messias? Essa foi a pergunta de João Batista. E continuando no texto. E Jesus, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe, diz para quem? Para os servos de João Batista, para os discípulos, para avisar ele lá na prisão. Disse: ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Versículo 5.
Os cegos vêm, diga, os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho de Deus. Versículo 6: é bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Essa foi a resposta de Jesus para quem? João Batista. É pesado, né? Tipo assim, poxa, podia dormir sem essa, né? Ou podia morrer sem essa, né? João Batista, ele foi decapitado, na verdade, né? Mas veja, essa foi a resposta. João Batista, o seu tempo acabou aqui. Agora que você diminua para que ele seja exaltado. Maranata, ora vem, Hosana nas alturas, e lá vem ele montado no jumentinho. Você quer chamar mais atenção que isso? Entrar na cidade montado no jumentinho, e as mulheres com as palhas, né, fazendo aquele movimento ali de como se fosse abanando. Hosana, Hosana o que vem nas alturas, engrandecendo Jesus. Meu irmão, ele entrou em cena. Que todos diminuam para que ele cresça. Que ele cresça. E assim é a nossa vida. Nós precisamos entender que uma vez que o Senhor ele está em cena, nós precisamos diminuir. O nosso ego, a nossa vontade, o nosso eu precisa diminuir para que ele cresça. Porque se ele não diminui nós, o que resta é apenas a nossa vontade. Porque ele mesmo deu exemplo. Qual exemplo, Raíssa? Lá em Filipenses, eu mesmo me reduzi. Mesmo sendo filho, não quis ser, por usurpação, ser igual a Deus. Pelo contrário, eu me esvaziei de mim mesmo. Eu me esvaziei olha só, Jesus, ele mesmo se esvazia dele mesmo. Para que o Pai seja manifesto através dele. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Isso é poderoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Uma vez que nós ouvimos a respeito disso. Então a questão é que os discípulos eram encantados a respeito com Moisés. Os discípulos eram fascinados com as histórias de Elias. Imagine só você no seu tempo. Os adolescentes que quando sai um filme, por exemplo, da Marvel, né? Sai lá um Thor, sai um filme lá, o Homem de Ferro, aí fica tudo falando, rapaz, ele fez assim tal. Era naquele tempo do mesmo jeito. Rapaz, Elias, fez descer fogo do céu e matou 400 de Baal, os profetas lá, tudo pecador miserável, morreu tudo, virou carvão. Que Elias era top. Não, moço, que é isso? Moisés, top era Moisés, top. Moisés bateu com um cajado e o mar abriu no meio. Coisas de cinema, né? Ainda não fizeram um filme assim top, mas vai sair ainda. Coisas de cinema. Rapaz, Moisés, moço, ele bateu na rocha e saiu, foi água, meu amigo. Moisés viu Deus face a face, o rosto dele brilhava. Era isso, eram as histórias que eles contavam ali. Então veja, entenda o contexto. Aqueles discípulos, eles eram fascinados a respeito das histórias dos profetas, daqueles que eles fizeram, de Gideão, né, dos grandes homens de Deus, de Davi. Então eles eram fascinados, era aquilo que eles tinham. E quando Jesus chega, há um grande confronto a respeito. Por isso que João Batista também fala, tu és o Messias mesmo, ou vou ter que esperar alguém me soltar aqui dessa cadeia? Eu vou morrer aqui mesmo? Até João Batista ficou sem saber o que fazer, meu pai. Então veja, eles eram fascinados. Então tem um momento aqui que nós podemos ver em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 54. Olha só essa cena. Olha só o que aconteceu aqui quando Jesus estava passando numa aldeia, numa cidadela, e Jesus estava querendo passar e pernoitar naquele lugar, mas algo aconteceu. Olha só, Lucas 9:54 diz assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quereis que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Meu Deus. Ou seja, Jesus estava passando na aldeia, uma aldeia de samaritanos. A história conta que os samaritanos não se dão bem com os judeus. É igual guerra de facção aí, sabe? Não se dão bem. Então, onde o judeu passava, o samaritano passava 2 distâncias dos judeus. E aí aquela aldeia era uma aldeia de samaritanos. Jesus era judeu, sim ou não?
Então eles ficaram sabendo, ó, tá vindo aí, ó, Jesus e a tropa. E dizendo que vão pernoitar aqui. O que eles fizeram? Não, aqui não. Ó, vamos combinar, ninguém aluga quarto para ninguém. Não vamos alugar para eles não. Esse povo aí é tudo amaldiçoado. Então Jesus chega lá, Jesus manda os discípulos na frente, né? E Jesus chega lá, os discípulos vão chegar lá, ei, nós queremos alugar aqui uma diária nesse hotel aqui. E, rapaz, não tem como não. Como não tem, ó? Não tem não. Então eles ficaram zangados, chateados, porque não quiseram receber o Senhor Jesus. Não quiseram receber. E aí, os filhos do trovão, né, como Jesus fala, Tiago e João falam o quê? Ah, é? Senhor, pode falar. Fala aí que nós vamos orar e o fogo vai cair do céu. Que nem Sodoma e Gomorra. Vai queimar tudo em vir aí, igual os profetas lá de Baal. Nós vamos orar aqui nem Elias. Vai morrer tudo. Por isso que eles eram fascinados. E Jesus repreende falando o quê? Rapaz, você não sabe que espírito vocês são não, rapaz. Não estou mais nesse tempo aí não, ué. Tempo da lei. Diz para não, hoje é o tempo da graça. E aí o texto diz que eu não vim condenar as almas, mas salvá-las. Jesus ele responde isso para os discípulos: eu vim salvá-las. Eu não vim para condená-las. Então vocês não estão entendendo ainda o motivo de eu estar aqui. Eu vim salvar o pecador, meu irmão. Eu não vim condenar ninguém não. Então esse é o primeiro ponto. É que essa igreja, ela tinha uma identidade bem definida. Sim ou não? Amém ou não amém? Mas o segundo ponto dessa igreja, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que eles também eram uma igreja que vivia na intimidade. Eles tinham intimidade. Eles eram um com Deus, assim como Jesus era um com o Pai. Amém ou não amém? Eles eram um com o Pai. Então Jesus disse que ele e o Pai eram um. Quando analisamos Jesus na oração de João, capítulo 17, abre aí sua Bíblia. João, capítulo 17, versículo 6. Nós vamos perceber que há uma intimidade de Jesus com seu Pai, que é Deus. Há uma intimidade. João 17, 6. Olha só o que diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Diga palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Então esse é o primeiro ponto. A força de Jesus, ela não era da terra, era do céu. A intimidade de Jesus tinha com o Pai, ela se manifestava na força ali na terra. A força que Jesus tinha, ela não vinha da terra, ela vinha do Pai. E uma vez que ele tinha essa intimidade, tinha esse relacionamento com Deus, ele manifestava essa força na terra, através dos milagres, através da cura, através ressuscitando mortos, pregando a palavra com autoridade. Era nisso que Jesus manifestava a sua força, por causa da intimidade. Você sabe que Jesus, ele sempre se retirava ali para orar no monte, sim ou não? Jesus sempre tinha esses momentos de se retirar, de sair da multidão para ir orar, para ter o quê? Intimidade com o Pai, para ter intimidade. Então você só é forte uma vez que você tem intimidade. Quando você deixa de orar, deixa de ter intimidade com o Pai, você se torna um cristão fraco, um crente fraco, um crente propício aos ataques. E os homens, eles foram confiados a Jesus. O texto fala que Deus confiou a Jesus, as pessoas, em suas mãos. Todas as coisas também provêm da parte de Deus. Ele mesmo fala: tudo que eu tenho provém do Senhor. Jesus transmite as palavras que ele recebe. Então veja, nada do que Jesus fala e prega, ele fala e prega a respeito dele mesmo, mas sim a respeito de Deus, porque ele ouve e ele fala. Sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? Então nada vem dele mesmo, vem tudo do Pai. Então João capítulo 10, abra sua Bíblia aí, João capítulo 10, versículo 29. Jesus, ele tinha intimidade com o Pai, a tal ponto deles se parecerem um, como ele diz no seu texto. Abre sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 29 ao 30, diz assim a palavra de Deus: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, diga tudo,
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ou seja, pegar, tomar. Eu e o Pai somos o quê? Diga, um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então veja, a força de Jesus, ela provinha da fonte. E essa fonte era quem, irmãos? Diga, Deus, o Pai. Essa era da onde vinha a força. O acesso a essa força era a sua comunhão. A maneira que ele tinha acesso a essa força, a esse poder, the power, era através da comunhão, através da intimidade com o Pai. Uma vez que nós estamos em comunhão com os irmãos da célula, uma vez que nós tiramos um tempo para vir ao culto, ouvir uma palavra, é nesse momento que nós somos fortalecidos pela sua palavra. Diga amém, diga aleluia. É nesses momentos, é na comunhão da célula, é do estar junto com os irmãos, aonde você é fortalecido. Por isso que Jesus valorizava esses momentos. Mas eu quero te falar aqui um terceiro ponto, que mostra a respeito dessa igreja de Filadélfia. Então eu falei o primeiro que ele era uma igreja que tinha o quê? Uma identidade. O segundo, era uma igreja que tinha intimidade. Amém ou não amém? Mas o terceiro ponto, ela era uma igreja que ela guardava o quê? Diga, a palavra. Ela era uma igreja que guardava a palavra de Deus. E a palavra, ela é espírito e vida. Diga amém. Ela é espírito e vida. Então a força de Jesus, ela estava não em si mesmo, mas na palavra, na sua palavra, que ele ouvia do Pai e ele transmitia essa palavra, porque dele mesmo nada ele transmitia, apenas do Pai. Ele ouvia, recebia e transmitia a todo o povo a palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então veja, a fonte é o Pai. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 63. Vamos ler esse texto. E eu quero mostrar aqui que a palavra de Jesus, ela tinha dois ingredientes principais. Igual aquele chambari que a dona Doraci faz. Tem uns ingredientes lá, secretos. Não é verdade, dona Doraci? Tem lá, ó. Não sei o que é não, mas tem. Diz que toda mãe tem um ingrediente secreto, não é verdade? Eu gosto da comida da mãe, porque a mãe tem um feijão diferente e tal, né? Todo mundo tem isso? Tem, ó. Todo mundo tem aquela comidinha preferida, né? Eu gosto da comida da minha esposa. Eu tô querendo ganhar aqui já, ó. Então veja, existem dois ingredientes na palavra de Jesus, que está lá em João 6,63, e diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o que, irmãos? Espírito, diga vida. Diga Espírito, diga vida. Vamos mais forte, Espírito, vida. Só jovens, Espírito, vida. Então as palavras de Jesus, elas tinham duas características importantes. Ela tinha Espírito e tinha vida. Sabe, irmãos, é fácil você identificar um homem e uma mulher de Deus pelo aquilo que ele fala. Quando ele fala da parte de Deus, você identifica se tem o quê? Esses dois ingredientes. Qual? Se tem Espírito e se tem vida. É fácil identificar a palavra do profeta quando ele fala tal. É fácil. O Espírito toca o Espírito, sim ou não? É isso que diz a palavra de Deus. O Espírito toca no Espírito. Então é fácil você identificar se aquilo de fato tem vida ou não. Se aquilo é da parte de Deus, é da parte do Espírito ou não. Então a palavra de Jesus, ela tinha isso. Ela tinha Espírito e tinha vida. Diga aleluia. Então a nossa força precisa estar em nossa palavra, recheada com o Espírito e com a vida. Na criação, quando o Espírito pairava e a palavra foi lançada, a luz veio a existir. Por quê? Porque aquela palavra estava recheada com esses dois ingredientes. O Espírito estava ali pairando, amém? E a vida, que logo veio a existir tudo que há hoje. Diga amém, diga aleluia. Então, a força de Jesus, ela estava em sua palavra. Muitos ao seu redor reconheceram isso. Muitos que tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, que andavam com Jesus, eles reconheceram isso.
E por isso que eles o seguiam, porque de fato eles testificavam: esse de fato é o Messias. Aquela mulher lá no poço, a samaritana, Jesus começou a falar tudo a respeito da vida dela. E ela falou o quê? Eis que vejo que é de fato o Messias, porque tudo revelaste a meu respeito. Tinha espírito e tinha o quê? Tinha vida. Mas olha só o que diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 8, versículo 5. Vamos ler esse texto aí. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Diga comigo, um centurião. Diga assim, um soldado. Apresentou um soldado, implorando: Senhor, o meu servo, o meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha só, Jesus ele sempre estava pronto a liberar a palavra de vida e do Espírito, a liberar a cura, a salvação. Jesus estava sempre pronto, porque foi para isso que ele veio. Sim ou não, irmãos? Profeta Isaías profetiza a respeito disso, capítulo 56. E eis que virá aquele que apregoará as mensagens aos cegos, aos cativos, a mensagem do evangelho. Então Isaías profetizou a respeito dele, e ele veio, e ele começou a fazer aquilo que foi profetizado a respeito dele mesmo. Mas olha só, Jesus estava sempre pronto: eu irei curá-lo. Versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não. Será porque ele disse não para Jesus? Eu vou te perguntar aqui: se Jesus quisesse hoje visitar a sua casa, você ficaria feliz, sim ou não? Com certeza, não é verdade? Com certeza você ficaria feliz. Talvez você fale assim: espera 10 minutinhos que eu vou arrumar ali a bagunça rapidinho, né? Nós somos assim, né? Quando chega a visita em casa, às vezes, surpresa, né? Irmão, deixa eu só arrumar aqui. Vai lá no banheiro, pega o lixo do banheiro e tal. É desse jeito, não é verdade? Então olha só, o centurião falou: não precisa ir, Senhor. E ele continuou dizendo: olha só, não, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma, o que, irmãos? Diga, palavra. Qual eram os 2 ingredientes que Jesus carregava em sua palavra? Espírito e vida. Diga mais forte: Espírito e vida. Não sou digno de entrar em minha casa, apenas manda com uma palavra, e o meu servo, o meu rapaz, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, e de fato, não sei se tem alguém aqui que é policial, que é advogado, né? Temos a Elizabeth, advogada. Veja, autoridade é algo que se respeita, sim ou não? Se respeita. Se diz, você tem que fazer. Se o policial está andando aqui de moto, igual eu, moto sem placa, e aí você chega ali na TO, pensa não, vem a viatura e joga a sirene. O que você faz? Você sai na carreira, senta o dedo, senta no acelerador. É isso que você faz? Não é, irmão. Você vai parar, porque existe uma autoridade. Aquele centurião, da mesma maneira, ele entendia o peso da autoridade. Ele sabia que se ele falasse algo para os seus servos, eles tinham que obedecer. Então ele reconheceu que Jesus, de fato, ele era quem? Ele era o Messias, e que a palavra dele tinha poder, tinha vida e tinha um espírito. Ele reconhecia isso, a ponto de dizer: pois também, versículo 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Diga aleluia. Ou seja, nem mesmo no meio daqueles que são filhos,
que são parte da herança, achou fé tamanha daquele que nem fazia parte da herança. Era um centurião, era um incircunciso, era um plebeu, era um gentio, não fazia parte da herança, mas tinha mais fé do que os filhos. Por isso que eu falei que às vezes você pode estar aqui fazendo algo para Deus e no final ser reprovado, e no final ser achado em falta porque não guardou a palavra. No final chegar ao ouvir de Jesus: eu não vos conheço. Por falta da fé, por falta da fé, por não crer na palavra. Versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Olha só novamente aqui o Senhor falando: nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, arrependimento, haverá arrependimento. Oh, por que eu não fiz? Oh, por que eu não dei meu melhor? Oh, isso, aquilo, tal. Arrependimento. Choro e ranger de dentes na palavra é arrependimento, de não ter feito o que era para ter feito, de não ter dado o melhor enquanto ainda era jovem, não deu, de não ter aplicado o coração enquanto era casado e não deu. Haverá choro e o que? Arrependimento. Versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi o que? Curado. Eu não vou continuar o texto, mas se você for continuar o texto, ele chega lá na casa dele, o centurião, e fala o quê? Cadê meu servo? Estava lá, bonzinho, já trabalhando, já produzindo já, ó. Eu estava produzindo já, limpando e tal, estava trabalhando. Ele pergunta: a que horas foi que ele ficou bom? Tal hora. E aí ele liga os pontos: ó, foi a mesma hora que Jesus falou. A mesma hora. Por quê? Porque toda palavra que tem esses dois ingredientes, tem espírito, tem vida, ela surte efeito, ela acontece na hora. Começa a declarar, meu irmão, sobre o seu casamento. Começa a profetizar mudança. Começa a declarar sobre sua célula, crescimento. Lança a palavra de Deus, é ela que tem poder. Começa a lançar, começa a profetizar sobre a situação diversa, vai mudar. E uma vez que essa palavra é carregada com espírito e com vida, a situação vai mudar na hora. Diga: na hora. Foi assim que aconteceu com o centurião? Sim, na hora. Lança a palavra. Diga: lança a palavra. E o último ponto que eu quero mostrar a respeito dessa igreja é que ela também tinha um propósito. Diga comigo: um propósito. Essa igreja, ela tinha um propósito. E o propósito era da edificação, a edificação da igreja. Então a força de Jesus estava em seu propósito na terra. Era muito claro para Jesus o seu propósito. Por isso ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ler lá o texto de João, capítulo 5, versículo 30. Abra em sua Bíblia, João, capítulo 5, versículo 30. Estou encerrando, irmãos. João, capítulo 5, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: eu nada posso fazer. Olha só Jesus novamente aqui falando, engrandecendo o Pai. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 4:34. Abre aí rapidamente. Vou ler aqui para nós adiantar. E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. João 6:38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 39: e a vontade de quem me enviou é esta. Qual, Raílson? É essa: que nenhum se perca de todos os que me deu. Essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca. Diga amém. Que nenhum se perca. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
A força de uma igreja que está em seu propósito, uma igreja que concentra o seu propósito correto, ela sempre será uma igreja forte. Uma igreja que tem vários focos em fazer várias coisas, ela nunca será uma igreja forte. Nunca. Já ouviu dizer aquele ditado? Faz tudo. Quem faz muita coisa não faz nada, sim ou não? Você tem que se especializar em algo. E nisso você vai fazer muito bem. Não é verdade, Temes? Temes mexe com vidro. E nisso ele só trabalha com isso, vidro. E aí ele se especializa nisso. Mas já pensou, o Temes começar a fazer aqui? Não, eu também puxo aqui um puxadinho, uma obra de pedreiro aqui, ó. Dá para fazer também, ó. A gente já faz tudo aqui, o esquadro, já bota o vidro e tal. Não, vai sair uma lambança. Da mesma forma é a igreja ela tem que ter um foco, ela tem que ter um propósito. A célula tem que ter um propósito, uma direção. Porque se começar a fazer muitas coisas, vamos fazer isso, vamos fazer esse evento, vamos fazer aquilo outro, sabe? Às vezes, nós somos muito criticados como igreja. As pessoas chegam, eu não vejo vocês fazendo obra social. Eu não vejo vocês fazendo isso. Igreja tal faz isso lá e tal. Nossa, é maravilha, nossa, tal. Irmãos, ser sincero para os irmãos. A gente faz sim, obra social. Temos aí um projeto Amarelas, né? Projeto da Rede Kids. Nós faz. Mas deixa eu falar, a obra social, o ajudar o necessitado, ele já está incluído naquilo que é igreja. Ele já tem que estar incluído naquilo que é igreja. Edificação da igreja é isso. É o irmão da sua célula que está necessitado, é você ir lá e suprir a necessidade dele. Nós temos o costume aqui de sempre, todo culto de ceia, juntar aqui umas cestas básicas, né? E ajudar aqueles que às vezes estão passando por dificuldade. Parou, né? Mas vai voltar em nome de Jesus, amém, pastor? Então, ou seja, mas o alvo não é pegar essas cestas ali que nós juntamos como igreja e sair distribuindo para qualquer um, assim, não, pega aí, tá passando na rua, pega aí, leva aí. Não, não é isso não, irmãos. O alvo é ajudar os de dentro. O alvo é ajudar os de casa primeiro, sim ou não? Os de casa, é os irmãos da célula. Fulano, líder tal. Elisvaldo, tem alguém lá precisando? Tem alguém lá precisando? Na sua célula? Tem sim, tem fulano, tá lá, perdeu o emprego, tá desempregado e tal. Vai lá e ajuda. Isso é o quê? É obra. Mas deixa eu falar, a nossa igreja, ela não tem como foco isso. O foco é o propósito. É a palavra. É que o propósito seja cumprido na minha e na sua vida. Obra social não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o quê? É a palavra. Você chegar ali no semáforo, dar R$10, uma marmita para a pessoa, você só vai matar a fome dela. Mas a vida dela você não mudou em nada. O que muda é você chegar o quê? É como Pedro chegou. Eu não tenho ouro e nem prata. Estava lá, pedindo, um pedinte na porta do templo. Um aleijado pedindo, me dê aqui, estou aleijado e tal. Não, Pedro chegou aqui, não tenho nem ouro nem prata, mas é o que eu tenho te dou, levanta e anda. E o caboclo pulou, saltou e começou a caminhar, meu amigo. Eu te falo um negócio aqui, você acha que aquele homem queria voltar ao estado que ele estava antes? Pedindo, aleijado, sim ou não? Queria não, meu irmão, com certeza não. Não queria. Então o que muda a vida das pessoas é a mensagem, é a pregação do evangelho da graça. É isso que muda a vida das pessoas, não é uma marmita. Não vai ser uma obra social, sim, que ela é boa, é importante. Veja só, ela é importante, faz parte da igreja. Mas o foco não é isso. O foco é o propósito de Deus. E a obra social ela tem que estar inserida em linha com isso, com a vontade de Deus. Veja, então essa igreja ela tinha essa característica. Ela guardou a palavra. Então a igreja que tem vários focos não faz nada. E muitos às vezes tem isso, de achar que a obra social vai mudar alguma coisa. E para concluir, irmãos, a força da igreja ela não está no conhecimento humano, e nem muito menos na sua disposição de ajudar, mas na manifestação do poder de Deus para transformar. Ali está a força de Deus, da força da igreja. É no poder para manifestar. Onde você está? Fique de pé. Deixa eu chamar aqui os irmãos do louvor. Eu gostaria de ler um último texto com os irmãos. Você percebe que no capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor ele faz repreensão às 7 igrejas, amém? Olha para cá, as 7 igrejas.
E para Filadélfia, ele não faz nenhuma repreensão. Ele não tem nada a falar a respeito de Filadélfia. Pelo contrário, ele só elogios. Mas existe uma igreja que antecede a essa, que Jesus fala algo. E é onde eu entro nesse ponto da obra. Apocalipse capítulo 3, versículo... Abre aí sua Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E essa igreja, onde o Senhor ele vem duramente falar, é a igreja de Sardes. Diga comigo, Sardes. E olha só o que diz Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço o que, irmãos? As tuas? Eu conheço tuas obras. Faz demais, viu? Tem muita obra, viu? É muita obra. Conheço as tuas obras. Que tens nome de que, irmãos? De que vives. Mas olha só a repreensão. E estás o quê? Estás morto. Por que está morto? Porque faltou a palavra. Porque a palavra nela você encontra o quê? Espírito e vida. Espírito e vida. Deixa eu falar, você pode fazer muita obra social, nada contra, mas o que transforma é a palavra. Se você não pregar para ele e depois dar a marmitinha, dar a cesta básica, nada vai acontecer. Ele vai ter fome no outro dia novamente. Ele vai ter a mesma necessidade. Mas uma vez que você libera a palavra de Deus com vida, com espírito, aquela pessoa, ela nunca mais será a mesma. Você é prova disso. Você está aqui hoje porque um dia você teve um encontro com o Senhor, sim ou não? Você teve uma experiência real com Deus e você olha para trás, a sua vida lá no pecado, lá no passado, você lembra quem você era, sim ou não? Lembra, mas um dia você encontrou com Ele. Um dia a palavra, a semente foi lançada. E essa palavra estava carregada com espírito e com vida. E nisso aconteceu a transformação. Mas olha só o que o texto continua dizendo, versículo 2: ser vigilante e consolida, ou seja, organiza, volta, vigia. Essa é a palavra de Deus para essa igreja. Vigia, meu irmão, e consolida o resto que estava para morrer. Se você não se endireitar, vai morrer mesmo. Porque tem fama de que vive muito bonito, tal aparência, mas está faltando o espírito, está faltando a vida aí. Está morto. Nós não podemos aceitar ter células mortas. Não podemos aceitar compartilhar a palavra na célula sem fogo, sem intensidade, sem vida. Não podemos, irmãos. Meu Deus do céu. Você não pode aceitar, você tem que voltar em crise para casa. Meu Deus, não fluiu. Eu não aceito isso, mas na próxima vai fluir. Deus vai fazer. Sabe? Ser vigilante. Consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Diga, virei como ladrão. Diga mais forte, virei como ladrão. Diga para o seu irmão, virei como ladrão. Quem vai vir como ladrão? Jesus. Ele vai vir buscar a sua igreja. Virei como ladrão. E na hora que você menos esperar, vai levar os vencedores. Quem é os vencedores? Aqueles que guardaram a palavra. Diga amém. Aqueles que guardaram a palavra. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tenho contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei, eu proclamarei, eu direi abertamente o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Diga amém. A palavra de Deus é muito poderosa, irmãos. Aqui para essa igreja de Sardes, Deus traz uma dura repreensão. Eu conheço tuas obras.
tem nomes e famas de que vive, mas na verdade você é morto. Está faltando vida, está faltando a palavra, está faltando realidade. Arrependa-te. Deus tem dado uma oportunidade. Ele fala: arrependa-te, para que você não seja achado desprecavido como aquelas 5 virgens que foram achadas o quê? Desprecavidas, sem um azeite sobrando. Arrependa-te. Sabe, essa é a noite de nós reafirmarmos a nossa identidade. Amém? Essa é a noite de nós reafirmarmos a nossa identidade em Cristo, de saber que nós somos filhos e filhos amados. Diga amém, diga glória a Deus. Onde você está, feche seus olhos. Nós vamos ministrar uma canção. E onde você está, você vai começar a declarar: Senhor, eu sou filho, e como filho eu vou agir como tal. Eu vou buscar ter intimidade contigo, porque o filho gosta de estar com o pai. Oh, meu irmão, eu vejo minha filha às vezes, toda vez que eu saio de casa, quando eu chego é uma alegria. É uma alegria. Assim nós também temos que ser, como crianças que anseiam pela presença do pai, que anseiam pela presença do noivo. Assim devemos ser com o Senhor. Onde você está? Feche seus olhos. Feche seus olhos.